como é que vem esse Corinthians com relação a essa visão desse técnico interino do clube? Normalmente, o técnico interino conhece bastante o elenco, né? O técnico interino joga composto. Aliás, o técnico interino ele tem muito respeito assim, dos jogadores, mas às vezes é aquele respeito que se confunde em alguns momentos com amizade. E era uma coisa que eu acho que acontecia muito no esporte naquela época do Daniel Paulista, porque no esporte aqui, porque assim, eu enxergava que existia uma intimidade grande dos jogadores com o treinador. Eu acho que é só o problema, às vezes, do técnico interino é quando isso acaba indo além da amizade, né? Começa aliás, indo além da relação técnico-jogadores, né? Comandado e o que comanda. E eu acho que é somente esse o perigo, sabe? Mas, de uma maneira geral, eu acho que tanto o Coelho ele vem fazendo um trabalho tapa-buraco, né? A gente sabe que ele não vai ser o técnico do Corinthians, nem acho que vai ser, mas eu não acho que a vida do esporte vai ser mais fácil ou mais simples por conta disso. Até porque o aproveitamento vem sendo interessante, né? Em alguns momentos a equipe do Corinthians já conseguiu, né? Trazer técnicos que eram interinos para o time profissional, né? Tem à vista o Carelli, que demorou, inclusive, né, para ser efetivado, né? Foi colocado umas 2 vezes como principal, acabou voltando e na terceira oportunidade acabou se consolidando como técnico da equipe do Corinthians, inclusive em 2017 venceu o Campeonato Brasileiro pela equipe corintiana, mas aquela coisa, eu acho que o que o esporte tem que se apoiar é no mau momento mesmo da equipe do Corinthians, não por eles estarem com o técnico interino, que eu acho que no momento o que mais interfere de fato é o elenco, o mau momento que o Corinthians atravessa. Schuller. Nessa linha, realmente. E o técnico aí, apesar de interino, né? Coelho, apesar de interino, ele tá conseguindo dar a motivação que o Corinthians não tinha antes com o Thiago Nunes. E como o Lucas falou, né? Tem a questão do treinador ter amizade, né, com os jogadores. Não à toa porque ele tá trazendo alguns meninos da base, de onde ele é o treinador, da confiança dele. Tanto que os meninos estão entrando e acho que foi até o próprio Rony, que fez até o gol na estreia semana passada, se eu não estou enganado. Ele até chegou pro Rony e perguntou: "Ei, tá pronto?" Ele fez: "Professor, eu tô realizando meu sonho." Ou seja, ele estava motivado em estar ali com o treinador. Ele estava comprando a ideia do treinador. Então, assim, vai ser mais a motivação dele estar dando essa oportunidade aos meninos, os meninos estarem querendo aproveitar essa oportunidade, do que pelo elenco em si. Então, assim, podia ser o técnico interino, podia ser outro, não importa. A questão é a confiança do elenco. Agora, o elenco vem bem inconstante. Como a gente falou até ontem, o Corinthians não jogou tão bem como contra o Bahia. O Bahia foi superior na partida, se a gente pegar até os números. A questão é que o Corinthians, pelo que eu vi aqui dos números, ele teve mais desarmes. Ele tendo mais desarmes, ele conseguiu ser efetivo nos desarmes e na conclusão das jogadas. Então, assim, o Sport vai ter que tomar muito cuidado com isso. O Corinthians vai querer jogar tão reativo quanto o próprio Sport. Então, como o Noblar falou ontem até também, pode ser que seja um 0-0, mas também pode ser um jogo bem movimentado, como foi a última vitória do Corinthians. Esse Coelho, Diego Coelho, ele jogou quando? Porque eu não lembro. Não sei se é a barba dele... Era lateral direito. Lateral direito, 2005. Qual foi o ano? Você 2005, 2006. Ele caiu com o Corinthians? Não, ele tava no Atlético Mineiro, em 2007. Foi, não foi? Foi. Eu lembro, foi naquela época que tudo dava errado no Corinthians, ele tava lá. Exatamente. Pronto, ele tava até no Atlético no começo da temporada e Luizinho Neto tava até sem muito espaço. Aí foi quando o Luizinho Neto acabou vindo pra cá e ele conseguiu se consolidar um pouco mais lá no Atlético. 2007, 2008. Pois, eu não lembro dele de forma alguma. Vou até botar no Google depois para ver a cara dele quando ele jogava, porque com aquela barba que ele tá, não tá nem com cara de técnico. Ele não tinha barba, ele não tinha barba. A barba que ele tinha era um pouco mais... Era um pouquinho menor. Não era tão volumosa, não. A fisionomia dele, ele tá com cara de tudo, mesmo de um técnico de futebol, não sei. Eu tô sendo até preconceituoso, né? Barba, mas não parece mesmo, não. Mas não parece mesmo. Não parece um técnico. Tá parecendo qualquer coisa, menos um treinador de futebol. Um jogador-treinador, na verdade. Por aí, alguma coisa, sei lá, não bateu. Aí eu de caramba, eu não lembro esse cara. Ex-atleta do Corinthians, eu fico arretado quando não lembro. Vou até dar uma olhada. Treinador só lembra de Romário treinando o Vasco e se colocando em campo.
Não é por Pois é, acaso, mas Alessandro, que ele tem 37 dele só, mesmo né? entrando em campo. Ô, Alessandro, tava Mas- confirmando aqui. Ele só tem 37 anos, ou seja, daria muito bem para ele ser esse jogador treinador. De repente, né? Fechando a carreira dele, enfim, mas mas são não. poucos que chegam aos 37 jogando. Ainda falando do Corinthians, para a gente entrar também e literal, mergulhar nas cores rubro-negras, Jô precisa de uma atenção especial. O Jô, né, vai poder atuar, a não ser que vocês me corrijam aí. Não, vai. Um efeito suspensivo na semana passada, não é isso? Isso. Pedir por favor e vai jogar. E aí? Precisa de uma marcação especial? Se a gente for analisar, né, claro, superficialmente, brincando um pouquinho, tirando uma brincadeira com o presidente do esporte, comparou o Elton, não, somente só Elton não. Elton e Hernani com o Jô, como os melhores atacantes do Brasil, né? A seleção nível disso e daquilo. Mas, enfim, só para complementar aqui o comentário do presidente, falou, né? É referência um presidente de um clube como o Sport, clube de massa, o maior clube de torcida e de tudo do norte e nordeste do Brasil. Mas falou porque aqui, né, Milton? Precisa dessa atenção especial, falando sério aqui agora? Precisa. O Jô é goleador. Agora, eu acho que não precisa marcação individual, sabe? Eu acho que ele precisa de uma atenção. Agora, como ele não é um jogador de muita mobilidade, ele não é aquele cara que sai tanto, né, não corre tanto, ele é um jogador de mais referência, né, com boa presença de área. Acho que uma marcação, como é que eu posso dizer, por parte, né, digamos assim, sazonal, como fala o Jonathan Cavalcante, Por zona. É suficiente. Marcação por zona. Que a Pô, gente marcação chama. por zona, isso. Marcação por zona é suficiente, né? Agora tem que ser uma marcação interessante, né? E uma coisa que é boa na equipe do Sport é que a bola aérea deixou de ser problema, né? Tanto o Adrielson quanto o Maidana estão conseguindo dar conta do recado e a bola aérea do Jô também é muito boa. Ou seja, são situações que o Sport está conseguindo se precaver de uma maneira geral, né? Com o técnico Jair Ventura. O torcedor sabe, né? Desde quando a bola aérea é problema no Sport. E esse ano, com o Jair Ventura, deixou de ser problema. O Sport segue levando gols, leva muitos gols. Inclusive, essa partida contra o Fluminense foi a primeira do campeonato que o Sport não sofre gols, mas, de uma maneira geral, a bola aérea deixou de ser problema. E o Jô tem como principal ponto a bola aérea, né? Ele faz muito gol de cabeça, tem uma posição ali da grande área que sempre ele consegue se antecipar, ele é um cara muito, muito ágil ali para dar aquele toque final em direção à barra adversária, e eu acho que ele merece uma atenção, mas o Sport, para o tipo de jogada que o Jô gosta de fazer, tá bem protegido, e é só manter esse tipo de situação, porque jogador para marcar individualmente, eu acho que não vai ter essa necessidade, ele não se movimenta tanto. Antes do Matheus falar, pegando o gancho do que você falou aqui agora, não lembro o jogo, tá, gente? Nesse Campeonato Brasileiro, o Sport estava jogando fora e me chamou a atenção a altura de algum jogador adversário que não estava batendo com a marcação na altura também. Maidana estava marcando um cara, inclusive foi Maidana que eu vi. Maidana marcando um cara muito mais baixo e um cara muito mais alto, que era para Maidana pegar, tinha outro jogador muito menor marcando o cara. Lógico que isso não vai dar certo, né? Tudo bem, início de trabalho, aquela coisa toda, mas tem que prestar atenção nisso, né? É por altura também, e principalmente dentro da pequena área, da grande área ali, qualquer cruzamento, qualquer escanteio, foi jogada de escanteio, inclusive, e me chamou a atenção. Eu comentei com quem estava assistindo o jogo comigo, o salvo grande foi o Flávio Guedes. Mas, enfim, é uma preocupação danada, né? O jogo, claro que precisa, mas vai com o relator, Matheus, precisa de uma atenção por zona, a marcação por zona, ou especial, por ser um jogador de nível... É mais pela zona mesmo, concordo aí nessa linha de Lucas aí, mais pela questão da zona mesmo, até porque Jô não é só a bola aérea, né? Jô, apesar de não ter muita movimentação, ele sabe fazer bem o pivô para a entrada da área. E o Corinthians joga com jogadores, pelo menos por um esquema que está previsto, jogar contra o Sport, tem jogadores que chegam bem com intensidade na frente da área. E a gente sabe que o Sport tem, às vezes, esses pecados. Ou, caso, Marcão e Betinho chegaram a bater cabeça no domingo por falta de entrosamento. Pode ser que o Corinthians tente tirar proveito disso, mas como eles já jogaram juntos agora, já tiveram um jogo, pode ser que esse entrosamento já tenha ficado um pouco melhor. Mas assim, contra o Grêmio, por exemplo,
O Sport tomou o gol justamente num espaço dado pela cabeça de área. A defesa conseguiu se consolidar bem. Adrielson e Maidana conseguiram fazer uma dupla de zaga bem. Conseguiram fazer uma dupla boa, conseguiram fazer uma dupla sólida. Mas o Sport deu esse espaço da cabeça de área. Acho que foi até Ronaldo, que ainda estava em campo, ele acabou dando esse espaço bobo. Mas assim, Jô não vai ser aquele jogador para dizer, tem que botar alguém colado nele. Não precisa ser um jogador específico, como o Lucas falou. Pode deixar a zona, realmente, pode deixar a cabeça de área e a dupla de zaga. Uma coisa que eu até comentei aqui em casa, no jogo contra o Fluminense, por exemplo, o Fluminense não jogou com centroavante de origem. O Luiz Henrique é um atacante de mobilidade, é um atacante mais móvel. Então, assim, a zaga do Sport ganhou muitas bolas, muito porque não tinha alguém ali, um poste, né? O famoso atacante poste, não tinha alguém tão alto. Se tivesse um Fred da vida, que é um atacante feito jogo, que a gente sabe que tem qualidade na finalização, sabe fazer bem o pivô, sabe se movimentar bem na área, pudesse ser que tivesse um pouquinho mais de trabalho a defesa, como vai ter agora. Mas, assim, nada fora do comum. Pode ser que a marcação consiga dar uma consistência, mas a marcação conjunta, não individual. Eu acho que nos outros jogos que o Sport conseguiu enfrentar times que tinham esse atacante poste, o Sport conseguiu ir bem também, não foi? Contra o Fortaleza, o Sport jogou contra o time que tinha o Wellington Paulista, contra o Grêmio tinha o próprio Diego Souza. Enfim, eu acho que a bola aérea o Sport está conseguindo, mas é como o Schuller falou. Quando você tem um jogador que faça bem o pivô, a marcação ela tem a necessidade de ser mais por zona, porque ele potencializa o rendimento dos pontas. E hoje o Sport tem dois laterais, principalmente o Juba, que não é dos melhores na marcação. Tanto o Juba quanto o Sander, eles não têm bom poder de marcação. E pelo lado direito, quem ele pode acionar ali, e quem vai estar na marcação pelo lado direito é o Patrick, que também é outro cara que ele é muito ofensivo, né? Ele é muito ofensivo. E eu acho que a marcação tem que ser ainda mais cuidadosa pelo que vai acontecer do lado, pelo que o Jô pode potencializar dos pontas do que propriamente na marcação do próprio camisa número 9 da equipe do Corinthians. Fora o Jô, para finalizar o Corinthians e a gente entrar no Sport, quem mais preocupa? O que é que Jair Ventura tem que olhar com os olhos, né, de lince, aquela coisa mais atenta? Fora Jô, que a gente colocou aqui agora, que joga... Otero, né, que é questão da... Otero, que tem uma boa finalização de fora da área, né? Tem um jogador que tem um bom chute de média distância. E assim, não só média distância, né? Bola parada também. A bola parada dele é muito forte. É um jogador que sabe que tem a qualidade, né, nessa bola parada. E outro jogador que eu acho que ainda poderia ficar ali, que parece que não, mas é Matheus Vital. Matheus Vital é novo, então assim, é um jogador que vai querer entrar por dentro da marcação do Sport. O Sport teve muitos lances contra o Fluminense, exatamente assim. Muitas bolas que o Fluminense vinha infiltrando. Então, assim, o Sport tem que tomar muito cuidado com essas jogadas. Matheus Vital pode ser uma mais surpresa até do que jogo. Lucão. Acho que o principal problema, o principal adversário que o Sport vai enfrentar, de fato, são os jogadores de velocidade. Acho que o Sport hoje tem que se precaver bastante. Não tem um time tão ágil assim, digamos assim, do meio para trás. Embora eu goste do Adrielson, embora eu goste também dos dois laterais, mas defensivamente eles às vezes deixam um pouco a desejar, principalmente o Juba, e talvez fosse o caso do Sport tentar entrar com 3 zagueiros para dar um pouco mais de liberdade aos laterais, já que eles não têm esse poder de marcação. Mas o Corinthians, eu gosto da maneira que o Corinthians joga. O Corinthians joga assim há muito tempo, né? É um DNA da equipe corintiana, jogar de maneira retrancada, saindo na velocidade, desde muito tempo, né? Desde o Mano Menezes, quando ele assumiu ali, se eu não me engano, em 2008, quando o time caiu para a Série B. Ou seja, está no DNA da equipe. O Corinthians não vai se lançar ao ataque, não é um time que costuma fazer isso. Nem nos anos que o Corinthians foi campeão, ali em 2017, o Corinthians conseguia propor o jogo, era sempre aquele time fechadinho que saía com muita eficiência ao ataque, e por isso o Sport vai ter uma parada dura, até porque é um esquema que o Sport também joga. E como o Sport vai estar em casa, muito provavelmente é o Sport que vai ser obrigado a propor o jogo, e vamos ver como os dois treinadores vão se ver diante dessa situação. Mas eu acho que vai dar algum tipo de situação diferente, né? Porque os dois treinadores gostam de jogar da mesma maneira. Alguém vai ter que fazer ação para o outro reagir, né? Vamos ver
quem vai tomar a ação do jogo.